Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril. O tema da lição de hoje é o Evangelho Eterno. Baseado, irmãos, em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6, aqui é descrito que esse Evangelho é um Evangelho único, é o Evangelho do Reino, é o Evangelho que tem a durabilidade longínqua e esse Evangelho, ele é unicamente manifesto através do que Cristo fez. Cristo fez algo, nós então recebemos o que ele fez, e ao receber, nossa vida passa a ter um outro sentido, um outro propósito. E agora, mediante essa mudança, essa transformação de vida, esse evangelho, ele impacta a tal forma, de tal grande maneira em nossa vida, que nós externalizamos de maneira natural. Porque agora não são mais as nossas obras que prevalecem, mas são as obras de Cristo que prevalecem em nós. Não é obra humana, não há mérito aqui, mas é unicamente uma submissão voluntária de um coração grato pelo que Cristo fez, grato pelo que ele faz e grato pelo que ele fará. A obra de Cristo, irmãos, envolve passado, presente e futuro. Baseado nessa expressão, olha o que é que Paulo descreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1 e o verso 10. O texto diz assim: Ele, Cristo, nos livrou, passado, do perigo mortal e nos livrará, futuro. Outra vez, nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar, presente. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. É claro que, embora Paulo esteja falando aos Coríntios sobre uma questão particular, a obra de Cristo envolve essas três etapas. Passado, ele nos livrou, ele nos livrará e ele nos livra. Então, nós entendemos aqui, irmãos, que essa obra de Cristo, só voltando aqui, 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso 10, tá? Essa obra de Cristo é que nos dignifica como cidadãos do reino dos céus. Esse evangelho ou essas boas novas que Cristo realizou nos concedeu, irmãos, uma vida totalmente diferente. Por quê? Como eu já citei para vocês essa semana, o texto de 2 Coríntios 5, verso 15, que Cristo morreu para que nós não vivamos para nós mesmos, mas vivamos de forma transformada, mudada. Esse evangelho é unicamente meritório de Cristo. Ele nos concedeu vida. Irmãos, a morte que Cristo morreu não foi uma morte que deu a ele só 3 dias e ele ressuscitou. Foi a morte que todo pecador impenitente sofrerá. Todo pecador que tinha pecados não confessados irá passar. Foi a morte eterna mesmo. Que se ele não morresse a morte eterna, ele não seria o nosso substituto. Cristo estava sofrendo a ira de Deus com o pecado. Por isso que ele foi chamado que ele se tornou maldição por nós, ou seja, em nosso lugar. Por isso que o texto fala, Deus amou o mundo que deu seu Filho, para que a crença no que ele fez não nos traga um perecimento que é a morte eterna, mas a vida eterna. Irmãos, não há vantagem no pecado. Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui e aconselhá-los a isso. Deus tem me ajudado muito, sabe? Me ajudado muito. Não sou melhor do que ninguém, tá? Também não sou o pior pecador do mundo, mas me considero como pecador. Claro que eu me considero. Jó chegou a falar isso no capítulo 7. Perdoa as minhas ofensas. Só que a gente vai ler o livro de Jó e tu encontra aquele pecado explícito. Mas eu tenho meus problemas, tenho meus pecados. E com ele eu preciso resolver. Mas Deus tem me dado a sua graça. Deus tem me dado a sua bondade de fazer enxergar as consequências dos pecados antes de cometê-los. Se eu tivesse problema com álcool e eu quisesse tomar uma bebida, uma dose de uísque ou o que quer que seja, e simplesmente para satisfazer aquela vontade do meu momento, eu vou satisfazer. Mas depois vai vir a dor de cabeça, vai vir a enxaqueca, vai vir uma indisposição de realizar coisas. Então eu já penso nisso. Eu já penso no que vai causar. Isso em qualquer aspecto. Se nós pensássemos nas consequências e pesasse as nossas atitudes, nossos desejos diante de Deus, irmãos, nós isentaríamos muitos problemas. Cristo morreu para que a gente não viva mais para nós mesmos. Ele morreu para que a nossa vida seja transformada, mudada, não mais arraigada no pecado. Sabe? Cristo nos deu
a condição de sermos totalmente diferentes. É Deus que nos faz essa mudança. Ele nos deu a sua graça, a sua morte nos justificou da morte que eu e você merecíamos, e não Cristo. Então, assim, ele assumiu uma posição que não era dele para nos dar uma vida que ele tinha. Se eu simplesmente pelos meus pecados, pelos meus desejos, sabe, desejo desenfreado, eu ficar sempre me satisfazendo, eu vou voltar a ter fome. É aquela expressão que Jesus falou para a mulher samaritana. Se você tomar desta água, você voltará a ter sede, mas da água que eu lhe der. Então, irmãos, toma da água da vida. A água da vida aqui nessa terra é Cristo, porque a vida que nós vivemos não será mais a mesma. Cristo nos deu a capacidade de vencermos o pecado pelo que ele fez. O seu Espírito Santo nos habilita a vencer as nossas tendências, a vencer nossas carências, a não se deixar ser movido pelos desejos carnais. Paulo disse aos Gálatas, né? Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfarei as obras da carne. Agora, observe comigo o que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 2 e o verso 13. Nova versão transformadora diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Quando nós realizamos aquilo que é do agrado de Deus, nós simplesmente demonstramos que estamos deixando ele agir em nós. Não é mérito nosso, é a graça de Cristo que faz isso. A graça de Cristo muda nosso ser. Quer você aceitar essa graça? Quer você olhar para você mesmo e dizer: Senhor, esse evangelho eterno, ele precisa me alcançar. E antes de achar que somos os mensageiros, de que nós temos que levar esse evangelho eterno, irmãos, ele precisa primeiro fazer mudança em nossa vida. Estamos vivendo um momento na nossa igreja de uma crise muito grande, uma crise de personalidade que você pode dizer assim: ah, irmão Abel, isso sempre existiu, mas está muito mais intensificado. Pessoas que estão se deixando levar pelas luxúrias, mas ainda assim querem continuar vivendo na igreja em uma condição que ninguém tome conhecimento. Pelo amor de Cristo, busque nele a transformação. Pelo amor de Deus, busque a atuação do Espírito Santo. Faça com que ele seja Senhor em sua vida e que assim você possa dizer que você está nele. Aqui diz assim, ó, no texto que está mencionado de Romanos, temos 4 pontos interessantes. Primeiro, somos justificados pela sua graça. Graça é um dom imerecido. Segundo, a graça é uma declaração da justiça de Deus. O que Cristo fez através do que Deus tinha o que Deus fez através de Cristo, quando diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu acho que é 2 Coríntios 5, verso 19. Então, assim, essa reconciliação foi para nos tornar justos. Então, a justiça também é de Cristo. Terceiro ponto. A graça justifica os que, pela fé, aceitam Jesus. A fé é uma dádiva de Deus, é um dom, não é nosso. É uma coisa que Ele nos concede, uma ferramenta de Deus para vencermos. Quarto e último, Deus demonstrou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, isso aqui eu vou fechar com esse pensamento. Eu e você não merecíamos nada, mas Deus deu. Eu e você estávamos perdidos, mas Deus nos salvou. Tem um hino que diz assim: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Esse sentimento, esse desejo de Deus é muito maior, mas é muito maior do que o meu desejo de pecar, sabe? Aí você para assim: mas Abel, o amor de Deus de nos salvar é maior do que o desejo de nós vivemos no pecado. Só que, como Deus nos concedeu o livre-arbítrio, eu posso escolher não aceitá-lo. Eu posso escolher reivindicar, ou melhor dizendo, não aceitar o que ele fez. O meu apelo é que se aproprie desses 4 pontos. Deus quer fazer com que você seja novo. Ele quer com que você seja alcançado por esse evangelho eterno que muda vidas. E assim, irmãos, quando tiver com nossas vidas transformadas, poderemos proclamar ao mundo que está perecendo no pecado. Que Deus, portanto, nos ajude e que eu e você em Cristo possamos dizer que somos novas criaturas e que esse evangelho eterno, o evangelho do reino, nos alcance todos os dias, não só uma vez, mas constantemente, de uma maneira contínua, ininterrupta, e que o Deus da paz nos conceda a sua graça e sua bondade para que nele sejamos vitoriosos para com o pecado. Querido Pai Celestial, obrigado por tão grande graça a nós concedida.
Nos ajuda, Senhor, a vivermos pela fé naquilo que o Senhor tem para nos conceder. E, por favor, não nos deixe viver para nós mesmos, mas viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Todos nós, Senhor, amamos a Jesus, mas nos ajuda a fazê-lo em espírito e em verdade. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e alimenta nossa mente com a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e que o cuidado do Senhor repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Até o próximo estudo.